Olá, venho compartilhar hoje algo que encontra na Bíblia, uma história de uma mulher que nem o nome dela eles citam. Eles chamam ela de mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela ia até o poço buscar água e ela escolhe um momento que ela acha mais adequado, que ela não ia encontrar com ninguém. Ela tinha os seus motivos pessoais, que ela não queria ser vista. Então ela escolhe essa hora, meio-dia, sol rachando, para ir com o seu cântaro retirar água do poço. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele decide passar por Samaria. Vale lembrar que Jesus era judeu e judeu não se relacionava com samaritanos, mas Jesus ele decide, e até ele estava ao caminho de uma cidade, ele decide passar por Samaria. Ele dá um direcionamento para os seus discípulos para ir buscar alimentos. Podemos pensar aqui, será que precisava de todos os discípulos ir lá buscar alimento? Mas foi esse o direcionamento de Deus, que eles fossem buscar alimento. Então Jesus ele fica sozinho à beira do poço. Então vem vindo uma mulher e encontra com Jesus, se depara com Jesus. E aí na hora que ela vai buscar a sua água, Jesus ele começa um diálogo com aquela mulher. Ele pede ela, dai-me de beber. E ela olha assim e fala, mas você não tem um cântaro para que eu possa retirar água e te dar água? Ele começa lá a pedir ela água. E ela fala, veja que tu és judeu. Tipo assim, judeu não conversa com samaritana. E Jesus ele continua pedindo ela água e ela ainda questiona, não entendia o que Jesus queria com ela naquele momento. E ela começa a falar que não tem, e o Senhor começa a fazer perguntas mais íntimas para aquela mulher, até que ela entende quem Jesus é. Só que antes dela entender, o mais lindo é que Jesus fala com ela, mulher, se você soubesse quem te pede água, você é que me pediria água, e de mim sairia fonte de águas viva. E ele vai continuando conversando com aquela mulher, fazendo perguntas para aquela mulher, e aquela mulher então entende quem é Jesus. Ao ser encontrada por Jesus, ela larga o cântaro e vai até as cidades próximas falar sobre o evangelho. Aquela mulher não era cristã, aquela mulher não era evangélica. Aquela mulher, ela encontrou no poço Jesus e entendeu que o mínimo que ela poderia fazer era levar para as pessoas aquilo que ela havia recebido. O que o Senhor fala conosco neste dia? Muitas das vezes, nós caminhamos à procura daquilo que a gente acha que naquele momento é o mais ideal para a gente. A gente vai caminhando, em busca daquilo que a gente fala, naquele momento o que eu preciso é isso. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, Ele nos direciona, nós nos deparamos com Ele, Ele começa uma conversa interna com a gente. E essa conversa interna, ela começa a desconstruir tudo aquilo que a gente acha que a gente precisa. E a gente larga aquilo que a gente acha que é prioridade pra gente. E a gente começa a levar aquilo que a gente recebeu para as pessoas. Muitas vezes nós estamos assim, em busca de alguma coisa que a gente acha que é bom. Mas quando nós encontramos Jesus, dele sai fonte de água viva. E aí a gente começa a entender que mais do que tudo que a gente acha que precisa, o mais importante é encontrar Jesus na caminhada. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.